Hoje nós vamos fazer estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Este capítulo começa: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir o que ele mostrasse um sinal vindo dos céus. Mais uma vez, os fariseus e os saduceus estão no encalço de Jesus. Eles não dão folga a Jesus. Estão sempre querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Querendo pegar Jesus em alguma situação de descumprimento da lei. Porque eles eram legalistas. E esses homens eram homens ímpios. Porque o coração deles é endurecido. Embora conhecesse a lei, mas o coração dele não estava em Deus. E eles pedem a Jesus um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Vocês sabem por que isso acontece. O céu está avermelhado. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Saber discernir, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Porque ele sabia que, dependendo do como o céu estava, ou ia chover ou não ia chover, eles sabiam isso. E não sabe discernir os sinais dos tempos? Ou seja, você não sabe discernir o que eu estou falando? Ou seja, você não sabe discernir o que eu falo do reino dos céus, do final dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado. Jesus não deu nenhum sinal àqueles homens, mas disse: sinal de Jonas, e deixando-os retirou-se. O que disse que Jesus quis dizer? Primeiro é que Jesus ratifica aquilo que muitos duvidam, que um ser humano pode passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Tudo é possível para Deus. Jesus está aqui reafirmando que Jonas passou 3 dias e 3 noites, né? Mas Jesus aqui também está dizendo que ele vai morrer, vai ressuscitar ao 3º dia. É isso que ele está se referindo a Jonas, mas também dizendo que ele, o Criador do universo, aquele que encarnou, que veio este mundo para trazer salvação para a humanidade, ele vai ressuscitar ao 3º dia após a sua morte. Mas tendo os discípulos passado para o outro lado, esquecer de levar pão. O outro lado do lago, né, do mar. Esquecer de levar pão. Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Olha aí ainda eu diria, infantilidade desses apóstolos. Convivendo com Jesus, vendo o que Jesus tinha acabado de fazer. Jesus tinha feito a 2ª multiplicação dos pães. Eles achavam que Jesus estava reclamando porque tinha esquecido de comprar pão, de levar pão. Jesus podia fazer o que ele já tinha acabado de fazer por 2 vezes. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus aqui vai falar da primeira multiplicação dos pães. Não compreendes ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos vocês tomaste? Você está lembrando da primeira multiplicação dos pães aqui.
Agora, lembrar da segunda multiplicação dos pães, ele diz, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Lembra da segunda multiplicação, que eram 7 pães? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Eu não falei a respeito de pães, meus irmãos. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que era o fermento dos fariseus e dos saduceus? Era a doutrina deles. Uma doutrina perversa, uma doutrina que baseada somente na lei mosaica. Uma doutrina baseada na tradição, que não levava à salvação. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que eles se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o ensino dos fariseus e saduceus. São doutrinas diferentes daquele que Jesus pregava, que era o reino dos céus. Mas indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, onde ficava a sede do governador da Judéia, em Cesareia, perguntou aos seus discípulos, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem sou eu? O que é que o povo diz a meu respeito? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, o povo dizia que Jesus era isso. O próprio Herodes, Antipas, diz que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? E vocês? Vocês apóstolos, os 12, quem é Jesus? Quem sou eu? Pedro sempre foi muito agoniado, perdão. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro está dizendo agora que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe afirmou, bem-aventurado, feliz és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Isso que Pedro revelou não foi do homem, foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que informa a Pedro que ali estava diante do Messias. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui não está dizendo que a igreja é edificada em Pedro. A pedra aqui é Jesus, a igreja é edificada em Jesus. Jesus é a pedra angular. A igreja é edificada em Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra nós, a igreja do Senhor. Então aqui, esse versículo, ele é muito usado pelos nossos cristãos católicos para dizer que Pedro é o primeiro Papa, que foi fundado em Pedro, mas aqui Jesus não está dizendo isso. A igreja é edificada, certo? Em Jesus. Jesus é a pedra angular. Ele dá-te a chave do reino dos céus. O que ligado na terra será ligado nos céus. O que desligado da terra terá desligado dos céus. Então adverteu o discípulo de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Que às vezes falava isso, né? Dizer que ele não era o Cristo. É dizer para as pessoas que Jesus era o Cristo e adiantar alguma coisa? Não. Porque não ia acreditar que Jesus era o Cristo. É como tem coisas, irmãos, que a pessoa que não é espiritual, ela não crê. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não crê. Ela não entende das coisas de Deus. Essas pessoas que não tinham essa comunhão com Deus, não iam acreditar. Não tinha nenhuma importância falar isso. Mas o fato é que
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer por muitas coisas. Jesus está chegando a hora da sua morte. E ele começa agora a falar sobre esse assunto com os apóstolos. E ele está dizendo que devia ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É aqui que ele afirma categoricamente para os seus apóstolos: eu vou ser morto por esses anciãos, eles vão me levar ao tribunal, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro disse: você não vai fazer isso. Por quê? Porque entendia que Jesus era o Messias prometido. Jesus mostrou tantos poderes perante eles, que ele queria Messias terreno, que o rei dele era terreno, que ele ia reinar para se contrapor ao Império Romano. Mas Jesus tinha dito, que o rei dele é espiritual. Jesus veio cumprir um plano de salvação traçado lá no princípio. Mas aí, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro aqui está sendo usado por Satanás. Por quê? Ele está dizendo: de jeito nenhum, Senhor, tu vai morrer. Se Jesus não morre, o que seria de nós, irmãos? Todos nós teríamos a morte eterna. Nós não teríamos salvação. A nossa salvação se deu porque Jesus veio, morreu em nosso lugar, em nosso favor. Ele fez a expiação em nosso lugar. Ele é o Cordeiro que Deus tira o pecado do mundo. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Jesus não morre naquela cruz, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Mas o fato é que Jesus, ele vai agora falar. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é para todos nós, meus irmãos, todos nós. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aqueles que colocam a fé em Jesus, aqueles que morreram por conta do nome de Jesus. Depois da morte de Jesus, no primeiro século, muitos foram martirizados por conta do Evangelho de Jesus. Eles ganharam a vida, porque a sua alma está lá em gozo no paraíso. Mas aqueles que negaram a Jesus, que não aceitaram Jesus, que morreram sem Cristo, sem a palavra do Senhor, esses perderam a vida porque estão com a morte eterna. Estão no lugar de sofrimento eterno. Porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Porque aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aqui é muito importante. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que está acontecendo hoje, irmãos? É exatamente isso. Muitos estão buscando o valor temporal. Estão buscando o ter, buscando fama, poder, riqueza, ganhar dinheiro, ter uma vida abundante, nesse sentido de entendendo que a vida abundante é isso, mas não é. A vida abundante é a vida com Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia de amor. Mas a única coisa que levamos quando morremos é a nossa alma, mais nada. Deixamos tudo. Não levamos nada. Se nós tivermos construído tesouro no céu, tudo bem. E se não,
muito mal. Então, a única coisa que levamos é a nossa alma. Imediatamente a morte, sexo e juízo, Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, sexo e juízo. E essa alma, ela entra em gozo eterno imediatamente após a morte, ou sofrimento eterno. Aguardando a vinda de Jesus, que na sua vinda ressuscitará os corpos glorificados daqueles que morreram em Cristo, para juntar com a sua alma e viver por toda a eternidade nos novos céus e nova terra. Os que estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados e também estarão com Jesus por toda a eternidade. Mas aqueles que morreram sem Cristo já estão em sofrimento. E quando Jesus voltar também estiverem sem Cristo, serão lançados no lugar de sofrimento eterno e terão a morte eterna por toda a eternidade. Então é isso que Jesus está falando aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. Então, Jesus está dizendo, cuide da sua alma enquanto há tempo. Busque a Jesus hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje com relação à salvação. Mas ele conclui esse capítulo dizendo, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras materiais. Quando Tiago fala que há obras sem fé mortas, é a evidência da nossa conversão, é o amor, são as obras. Nós fazemos obras espirituais por conta da nossa fé em Jesus Cristo. Então a salvação sempre vai ser por fé, não é por obras materiais. Então, em verdade, vos digo que há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vi o Filho do Homem no seu reino. Aqui nós vamos entender que ele está dizendo que alguns, de maneira nenhuma, passarão pela morte física. Mas sabemos que Jesus morreu há 2000 anos atrás e Jesus não voltou ainda pela segunda vez. E aqui nós vamos entender que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem. Como já estamos com 2000 anos, nós estamos entendendo que aqui é a descida do Espírito Santo, que Jesus disse que ele subiria, mandaria o Espírito Santo, e ele mora dentro de nós. A nossa relação com Jesus agora é diferente da relação que a gente teve aqui na Terra, com a natureza humana. Porque a relação com Jesus agora é espiritual. Então, nós entendemos que Jesus está se referindo aqui a descida do Espírito Santo dentro de Pentecostes. Que ele agora mora dentro de nós. E ele agora é o guia da nossa vida. É isso que ele fala para nós nesse capítulo, meus irmãos. Forma maravilhosa. Que Deus continue nos abençoando.